Vamos lá, coleguinha, para mais um vídeo, tá? Esse vídeo aqui é bem curtinho, tá? Que é só para me dar uma palhinha aqui sobre esse circuitozinho aqui de retificação, tá? E de filtro. É rapidinho, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui, aqui é nosso circuito, tá? Eu vou falar aqui sobre a ponte retificadora e sobre o filtro de linha aqui, tá? Então esse pequeno circuito aqui, tá? Eu já bolei aqui, já recortei aqui um pedacinho, tá? O que acontece? Essa ponte retificadora aqui, ela não tá NTC, ela não tá conectada. NC aqui, ó, não existe, só essa aqui, tá? Então o que acontece? Essa aqui, essa ponte retificadora, pessoal, ela é um retificador de onda completa, tá? Porque são 4 diodos, tá? Tranquilo? E nessa ponte, ela é uma ponte SMD aqui, tá vendo? Ela é uma pontezinha SMD, mas aqui é como se fosse 4 diodos aqui dentro, tá? Voltando aqui, tá? Depois dessa ponte retificadora aqui, a gente tem os capacitores de filtro, tá? Esses capacitores de filtro aqui também eles não são conectados, tá? Isso aqui eu também acredito que tá diferente no circuito, tá? Porque o que acontece? Nós temos aqui um capacitor de 68, tá? E você vê aqui que os capacitores aqui estão diferentes um pouco, beleza? Mas vamos lá. Geralmente esses capacitores de filtro aqui depois da ponte, esse capacitor principal aqui, você vai encontrar ele de 68, de 100, tá? Depende muito, mas fica nessa faixa. Geralmente fica entre essa 68, 100, tá? Ou 2 de 68 ou 1 de 100, tá? Nessa faixa aí, tá? Se tiver mais de 2 aí, eles vai diminuindo, tá? Se tiver 2 ou 3 é 68, ou muda lá, tá? Ou se for 1 é de 100 ou 1 de 68, depende muito, tá? Aí o que acontece? Esse capacitor, tá? A função dele, a principal função dele é determinar a voltagem mínima, tá? Por que isso? Porque o capacitor ele vai pegar uma tensão e ele vai deixar essa tensão retinha assim, ó, uma linhazinha reta. Porque ele vai a tensão ela vai vir meia distorcida, tá? E ele vai pegar, vai ficar armazenando carga, que é para ficar uma tensão bem certinha assim, tá? Que é uma DC bem legalzinha, bem retinha, tá? Que é uma corrente contínua bem sem ripple nenhum, tá? E eu coloquei aqui as principais funções aqui. Por quê? Porque assim, esse capacitor de filtro, tá? Que vem depois aqui da ponte retificadora, a principal função dele é essa, é manter a tensão estável, tá? Retinha, sem ripple nenhum, sem oscilação nenhuma. E quem determina a tensão máxima, tá? É a rede elétrica, aquela rede que entra bem aqui, tá? Ó, o 220 que entra aqui nessa parte aqui, tá? Então se aqui entrar 110, então o que é essa V máxima aqui? É a tensão da rede vezes raiz quadrada de 2, ou seja, é 110 vezes raiz quadrada de 2, é 220 vezes raiz quadrada, tá, de 2. Então quem determina a máxima aqui, beleza, é a rede, tá? Quem determina a tensão mínima é o capacitor. Então esse capacitor aqui ele é muito importante, tá? Porque na falha dele, faz de conta que esse capacitor aqui deu bronca. O que acontece? A mínima aqui não vai estar protegida, não vai existir função de mínima, ou seja, ele vai ficar alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, e não vai ficar ele vai criar um ripple, ele não vai ficar certinha, porque a tensão ela fica variando direto. Essa tensão aqui que entra, ela é uma tensão que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então essa ponte retificadora aqui, ela é para deixar a tensão reta assim, tá? Só que acontece, só que ela não consegue fazer isso 100%, ou seja, vai ficar um mínimo, um pouquinho ainda, não consegue fazer 100%, tá? Ainda vai conseguir um pouquinho de ondazinha, tá? Só que esse capacitor, o que é que ele faz? Ele faz o complemento, ele corrige esse pequeno erro, vai deixar, quando ele está funcionando, ele deixa ficar bem certinho, tá? Então por isso que ele é a mínima, ele determina a mínima, a tensão mínima, tá? Voltagem mínima. Então pessoal, essa é a função desse capacitor,
tá? Então assim, eu fiz um videozinho curto aqui só para explicar para vocês direitinho aqui como funciona esse pequeno circuito. Então esse circuitozinho aqui, tá, ele faz isso. Essa pontezinha aqui, ele pega essa voltagem que vem aqui do filtro aqui, que ela é AC, ela sobe e desce, né, tá, 60 vezes por segundo, e quando chega nessa ponte aqui, ela vai deixar ela vai retificar, ela vai deixar retinho, só que não consegue fazer 100% reto. Aí por isso que tem que ter esse capacitor de armazenagem de voltagem alta. Para quê? Para que deixe a voltagem contínua bem certinho, sem ripple nenhum, tá? E essa ondazinha, pequena onda, ela se chama ripple. Então assim, existe esse capacitor justamente para isso. Então se esse capacitor não estiver funcionando, ele vai estar com essas ondinhas aqui prejudicando totalmente o funcionamento do resto do circuito, ok? Então pessoal, é isso aí, é um vídeo curto só para explicar para vocês como funciona esse detalhezinho aqui desse circuito de retificação aqui, beleza? Que isso aqui, pessoal, botem na cabeça essa dica aqui que eu vou dar para vocês. O circuito grande é o mesmo micro, tá? Um macro é o mesmo micro. Ou seja, se você pegar um circuito desse tamanho de retificação, por exemplo, uma ponte de 4 diodos, que são muitos diodos, e um capacitor grande, gigante de, né? Então assim, de uma voltagem alta, ou seja, uma ponte grande com a voltagem alta. Vocês vão pegar esse circuito aqui, pessoal, porque ele replica para o circuito pequeno. Se vocês pegar um conversor DC-DC, lá também vai ter uma filtragem e vai ter uma retificação. Então lá na saída também vai ter vai ter aqui os retificadores e vai ter os capacitores de filtro. Então esses capacitores de filtro, ele vai estar na entrada ou na saída de um circuito, tá? Então tanto a necessidade dentro do circuito desse capacitor de filtro na entrada como na saída, isso sempre vai existir em circuitos, tá? Seja ele grande ou seja ele pequeno. E isso se replica para a fonte primária e fonte secundária e micros, como se você pegar um CI pequeno vai existir, se você pegar um conversor DC-DC vai existir, se eu pegar qualquer circuito vai existir esses filtros. Por quê? Porque a eletrônica se baseia nisso, um circuito grande e um circuitozinho pequeno que vai funcionar do mesmo jeito. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona. Ó, se você pegar aqui, tem um grande aqui, um retificador grande e tem um filtro pequeno. Se você vir aqui para o outro lado, vai ter do mesmo jeito, vai ter os filtros aqui, ó, menor, mas vai ter os filtros de capacitor, vai até a saída. E isso, se você for para um micro aqui, se você for para um retificador pequeno, um circuito pequeno, também vai existir tanto de saída como os de entrada, vai ter retificação, tem que existir isso em qualquer circuito, tá? Então pegue isso aqui que eu estou explicando para vocês, esse circuito aqui de retificação aqui e filtragem, que ele vai ter em todos os circuitos. Se você pegar um conversor DC-DC também vai ter, porque esses componentes aqui, CIs, ele exige isso, a estrutura dele, onde ele foi construído, ele precisa de ter retificação, tá? Retificação aqui, retificação em vários pontos, tá? Então isso se replica para outras que eu vou estar explicando, para outros circuitos que eu vou estar explicando depois, tá? Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, ok? Um abração aí.